Graça, paz e misericórdia, irmãos. É um tempo de clamar bastante pela misericórdia do Senhor, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. A porção de hoje é o capítulo 10, versículos 44 até o versículo 48, finalizando o capítulo 10. Vamos ler esses apenas 5 versículos. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, Pai, nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos, Tuas sagradas Escrituras, o livro de Atos, possa nos transmitir, Senhor, a Tua mensagem, Senhor. Aquilo que aconteceu com os gentios ali, possa ser uma realidade, Senhor, em cada indivíduo aqui presente, cada indivíduo que ouvir, Senhor. Senhor, nós nos abandonamos a Ti, confiando no Espírito Santo, confiando no Consolador, confiando no Paracleto, confiando em Jesus Cristo, Pai, o nosso único mediador. Oh, querido Senhor, nos entregamos a Ti, Senhor. Oh, nós nos entregamos, Senhor. Tua palavra, Senhor, é como uma adaga de 2 gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que a Tua palavra possa vir, Senhor, e nos dividir por dentro, possa ser como de fato ela é, lâmpada para os nossos pés. Guia-nos, Senhor, guia-nos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Guia-nos, Senhor, para adorá-lo. Guia-nos, Senhor, para declararmos as maravilhas de Deus, assim como esses gentios começaram a proclamar as Tuas maravilhas, Senhor. Queremos proclamar as Tuas maravilhas, Senhor, e ser testemunhos de Ti, testemunhas de Ti nesse mundo, Senhor, que carece de um testemunho, Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu queres uma casa para que Tu habites. Espírito Santo, possa encontrar essa casa, um lugar agradável no meio de nós, no meio da nossa assembleia. Espírito Santo, possa Tu, Senhor, encontrar repouso, possa Tu, Senhor, encontrar espaço para a Tua atuação de maneira livre, para que o Senhor nos visite, para que o Senhor nos ampare, para que as Tuas virtudes, o Teu fruto, esteja em cada alma, Senhor. Ó, nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a nossa porção dessa noite ela é bastante curta, são apenas 5 versículos, só que são 5 versículos bastante significativos. Nós vamos estar meditando naquilo que é chamado de o Pentecostes gentil. E esse Pentecostes gentil, futuramente, nos próximos estudos, ele vai ser alvo de muitas explicações
do apóstolo Pedro. Posteriormente, ele vai falar sobre isso que aconteceu aqui, que nós lemos os versículos no capítulo 11 e também no capítulo 15. Então, nós já tivemos um Pentecostes judaico, vamos dizer assim, e um Pentecostes samaritano. Em Atos 2, nós não tivemos um Pentecostes mundial. Nós tivemos um Pentecostes judaico, pois só haviam judeus ali. Em Atos capítulo 8, nós tivemos um Pentecostes samaritano, pois foi no meio dos samaritanos ali que desceu o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver, por fim, no capítulo 10, esses versículos 44 a 48, o Pentecostes gentil, na residência de Cornélio. Então, como eu citei o nome de Cornélio, a gente precisa se situar, né, no tempo, no espaço, aonde nós paramos do nosso último estudo, né? Precisamos nos situar bem. Então, Pedro, apóstolo Pedro, e alguns irmãos judeus que o acompanharam saíram de Jope e foram até a casa de Cornélio, e Pedro estava pregando a palavra do Senhor ali. Foi o alvo da nossa última ministração da palavra, a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Então, havia, além dos que estavam ali com Cornélio, os judeus que acompanharam Pedro. Só para a gente salientar, repetir essas coisas, são informações importantes. Mais uma vez, cabe salientar: Cornélio não era judeu e os que estavam com Cornélio não eram judeus, eram gentios. E Pedro estava pregando sobre Jesus Cristo. O enfoque da pregação de Pedro foi Jesus Cristo, a sua vida, a sua pessoa e a sua obra. Foi uma pregação de Pedro cristocêntrica para as pessoas de Cornélio e da sua casa. Então, nos utilizando das palavras ditas pelo nosso amado irmão na última ministração da palavra, nós podemos dizer que em nosso estudo do livro de Atos, nós estamos agora num período que a gente pode chamar assim de transição da antiga aliança para a nova aliança. É claro, né? Quando eu falo transição é com aspas, porque a transição ela já havia de fato sido efetuada no Calvário, na cruz. Foi feita essa transição da antiga aliança para a nova aliança. Então, o sangue do Cordeiro foi derramado, né? Nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus, acima de todo principado, poder, domínio, não só nesse século, mas também nos séculos vindouros. E o nosso Senhor derramou o seu Espírito, primeiramente sobre os judeus, samaritanos e agora gentios. Então, a questão da transição, né, que nós estamos falando, da antiga aliança para a nova aliança, já tinha sido efetuada. Só que ainda ela não havia sido totalmente anunciada, estava muito longe disso. O anúncio da transição da antiga aliança para a nova aliança tinha, vamos dizer assim, acabado de começar, não fazia tanto tempo assim. Então, os judeus começaram a anunciar isso ali em Atos 2, nós estamos ainda no capítulo 10 do livro de Atos. Aconteceram, claro, muitas coisas até aqui, mas ainda se nós formos nos situar dentro do tempo, é um período curto, é um espaço curto de tempo, de Atos 2 até Atos 10. Então, a pregação, né, o anúncio do evangelho da antiga aliança para a nova aliança não havia ainda chegado a todos os seus destinatários. Quem eram, né, esses destinatários? Alguém pode se perguntar. Era nada mais, nada menos do que todos os povos, raças, línguas e nações, até os confins da terra. Essa era a ordem do nosso Senhor. Isso está ali em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. E aí vale a pena a gente salientar, né? Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, para que essa mensagem da nova aliança, essa mensagem do evangelho fosse anunciada, era necessário poder. Era necessário unção. O sangue já havia sido derramado,
agora o óleo estava sendo derramado. E o Espírito Santo, né, como a gente já falou, vale a pena repetir algumas vezes para que isso fique bem fixado em nossos corações. Já havia sido derramado no livro em Atos, capítulo 2, sobre os judeus. Então, esse Pentecostes, muitas pessoas acham que em Atos 2 já havia sido derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, né? Pedro, ele fala que sim, aquilo estava começando, né? Podemos dizer, o, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne, mas ainda a carne que tinha sido derramado o Espírito Santo era a carne judia, judaica. Não havia sido derramado sobre povos, raças e línguas de outras nações. Então, em Atos 2, não foi um Pentecostes mundial. O Espírito Santo não havia sido derramado ainda sobre todas as nações, apenas sobre os judeus. Deus, em sua ordem divina, na sua administração, escolheu primeiramente derramar o seu Espírito sobre os judeus. Então, não foi um Pentecostes mundial, podemos dizer que é um Pentecostes judaico em Atos 2. Mas ali, em Atos 2, haviam judeus que moravam em diversas nações. Né? Alguns comentaristas bíblicos definem pelo menos 16 nações ali, onde os judeus moravam, judeus que vieram de 16 nações. E ali, esse Pentecostes de Atos 2 aconteceu na cidade de Jerusalém, e podemos dizer que pessoas de toda a Judéia vieram ali para Jerusalém. Então, aquela promessa de Atos 1:8, que o Espírito Santo seria derramado, né? E seria anunciado sobre toda Jerusalém e Judéia, podemos dizer que isso sim foi cumprido em Atos capítulo 2, porque haviam pessoas de Jerusalém e da Judéia presentes ali, e também judeus de outras nações. Só que em Atos 8, nós vemos os crentes samaritanos sendo agraciados com o derramar do Espírito Santo. E hoje, né, falando mais uma vez, repetindo, nós vamos estar vendo os crentes gentios sendo agraciados com a dádiva, o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, assim como os judeus já tinham sido e assim como os samaritanos já tinham sido. Então vamos para o versículo 44, vamos olhar versículo 1 por 1 até o final. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas. Que coisas? Ele estava falando uma pregação, né? Como foi falado acerca da pessoa e obra de Jesus Cristo, as coisas que Jesus Cristo fez. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava pregando e, do nada, ele foi interrompido em suas palavras. De fato, podemos dizer assim que é engraçado esse fato, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu com o apóstolo Pedro, né? Enquanto ele ainda era discípulo do Senhor, nosso Senhor estava em carne, Pedro já tinha sido interrompido algumas outras vezes, né? Então, Mateus, se nós formos citar, por exemplo, a transfiguração de nosso Senhor, tá em Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 8, nós conhecemos a história, né? Pedro ficou maravilhado ali porque Moisés e Elias apareceram, mas o Rei da Glória estava também ali diante dele. Quem era Moisés e Elias perto do Rei dos Reis, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo? E Pedro falou, né? Nós conhecemos, bom Senhor, né? É estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E falava ele ainda, igualzinho o texto aqui de Atos 10, 44, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E a voz dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Então, isso já tinha acontecido no Monte da Transfiguração. Se nós formos pegar outra referência bíblica onde isso também aconteceu, isso está lá em Lucas capítulo 22, versículos 54 até o versículo 62.
aquele famoso incidente também, né? Triste, assim como também o que aconteceu na Transfiguração. Pedro, ele estava acompanhando o Senhor de longe, o Senhor estava indo ser crucificado, e Pedro negava o Senhor, já havia negado por 2 vezes, e tinha passado já 1 hora, ele ficou insistindo que não conhecia o Senhor. No versículo 60, diz o seguinte: Pedro insistia, Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Pedro foi interrompido pelo galo. Então ele estava ainda a falar quando o galo interrompeu, né? Então nós conhecemos a história. Pedro, ele se lembrou daquilo que o Senhor falou com ele, que ele negaria o Senhor 3 vezes. E o Senhor fixou os olhos em Pedro. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Então Pedro, ele foi interrompido. Ô irmãos, as interrupções do Senhor em nossa vida, muitas vezes nós precisamos refletir sobre elas, né? Muitas vezes Deus nos interrompe. E sobre as interrupções de Deus, eu queria ler um artigo aqui, aproveitar esse ensejo, aproveitar esse gancho, esse momento. Tem um artigo de um irmão que eu toquei muito nessa semana, estudando para essa ministração da palavra. É um texto do irmão Scott Hubbard. Scott Hubbard. O nome do artigo desse irmão é Planeje Ser Interrompido. Eu queria ler esse artigo aqui, ele é um artigo curto, mas ele pode nos esclarecer muitas coisas e trazer algumas aplicações interessantes para a nossa vida, tá? Nós que vivemos num mundo tão agitado, tão frenético, o ritmo, muitas vezes Deus nos interrompe. Então, eu vou ler o artigo do irmão aqui. Ultimamente, tenho me questionado sobre como responderemos às interrupções, ineficiências e atrasos imprevistos ao decorrer de nossos dias. Muitos de nós comemoramos a elevada soberania celebrada por Charles Spurgeon. Frase do Spurgeon aqui, né? Na verdade, uma frase um pouquinho maior aqui do Spurgeon. Creio que toda partícula de poeira que dança em um raio de sol não se move um átomo a mais ou a menos do que Deus deseja. Que cada partícula pulverizada contra o barco a vapor tem a sua órbita, assim como o sol nos céus, que a palha da mão do peneirador é similar às estrelas em seus cursos. Providência. Aí o irmão continua aqui. Contudo, para onde vão nossas comemorações, ou pelo menos as minhas, quando Deus, em sua providência, organiza as partículas de seu universo contra nossos planos para o dia? E quando nosso computador para de funcionar, nossos filhos chamam a atenção na frente de todo o supermercado, nosso colega de trabalho bate a porta em meio à nossa brilhante produtividade, dentre outras circunstâncias, né? Muitas vezes, minha resposta interna é a seguinte: as partículas de poeira podem estar sujeitas às regras de Deus, mas isso deve ter escapado da sua soberania. Mas o Deus que é soberano sobre nossa salvação é soberano também sobre nossos horários, incluindo todas as interrupções. Não podemos dizer que Deus nos deixou despreparados para tais interrupções. A história da redenção das Escrituras não dá a impressão que a eficiência é um dos principais valores de Deus. Se fosse, o enredo da Bíblia seria muito mais simples e muito menos interessante. Repetidamente, Deus entrega ao seu povo um trabalho importante a ser feito. Um trabalho que, como podemos imaginar, é importante demais para ser adiado
E então ele pede ao seu povo que confie nele em meio à interrupção. Ele diz a Neemias para construir o muro em volta de Jerusalém. E então ele permite que uma multidão de inimigos interrompa o trabalho por um tempo. Isso está em Neemias capítulo 4, versículos 7 a 14. Ele chama Jeremias para profetizar em Judá. E então ordena que ele seja jogado em uma cisterna, em um poço. Isso está em Jeremias capítulo 38, versículos de 1 a 6. Ele comissiona Paulo para pregar o evangelho aos gentios e depois o leva para uma cela de prisão. Está em Filipenses 1, versículos 12 e 13. Faltaria tempo para falar da espera de José no Egito, das fugas de Davi da presença de Saul, já sendo ungido rei, e das multidões que interceptaram Jesus enquanto ele estava indo para outro lugar. O que fazer com tais atrasos soberanos? Aparentemente, como escreve John Bloom, Deus não está tão interessado em nossa eficiência como ele está interessado em nossa fé. É comum que, mesmo inconscientemente, comecemos os nossos dias com eficiência como nosso objetivo. Dobrar a roupa, escrever um artigo, preparar o almoço, preparar o estudo bíblico e ir dormir com as tarefas todas cumpridas, né? Todo mundo gosta disso, né? Aquela sensação de dever cumprido. No entanto, muitas vezes, a agenda de Deus para nós não é eficiência, mas fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Queremos realizar nossas tarefas sem interrupções. Deus quer que confiemos nele em cada interrupção. E então ele irá regularmente, até mesmo diariamente, atrapalhar os nossos planos. Portanto, a fé, não a eficiência, é a principal agenda de Deus para nós a cada dia. Ao considerarmos como podemos nos preparar para as interrupções diárias que Ele põe em nosso caminho, faríamos bem em manter algo claro em mente. Não devemos receber cada interrupção como uma santa interrupção ou como uma ineficiência santificadora enviada por Deus. Nem toda interrupção é criada da mesma forma. Para muitos de nós hoje, a interrupção é o ar que respiramos. Mal podemos passar 15 minutos sem o zumbido de telefone, ou o fervilhar do e-mail, ou sem lembretes do calendário, sem atualização das notícias, ou sem notificações de mídias sociais. Nós crescemos acostumados com uma mente fragmentada pela tecnologia. Na verdade, muitos de nós crescemos mais do que acostumamos. Nós apreciamos a dose de dopamina de 15 minutos que nossos smartphones oferecem. Se ficarmos separados de nossas telas por uma tarde, podemos ficar inquietos, como alguém em abstinência. Interrupções como essas raramente santificam. Na realidade, elas regularmente fazem o contrário. Em vez de nos impulsionar para amar o nosso próximo como a nós mesmos, elas nos levam a dar nossa melhor atenção em outro lugar. Em vez de sermos tardios para ouvir, como fala o livro de Tiago, né? Capítulo 1, versículo 19, elas nos treinam na lamentável arte de ser multitarefa. Em vez de nos convidar a lançar nossos fardos, nossa ansiedade sobre o Senhor, frequentemente elas alimentam a nossa ansiedade. Ainda assim, muitas vezes eu me ressinto da interrupção do meu vizinho ao lado, mas saboreio a do meu feed de notícias. Uma vez por todas, feche a porta para tais interrupções.
Desative as notificações por alguns períodos do dia. Decida com que frequência você checará o seu e-mail. Quando você for dormir, ou melhor, bem antes disso, coloque o seu telefone para dormir. Custe o que custar, cultive o tipo de mente calma e focada, que está pronta para receber interrupções reais. Além de nos livrarmos de interrupções falsas, podemos considerar outro passo prático para acolher as interrupções que Deus envia. Deixe margem suficiente em sua agenda para o amor. Margem significa o espaço em branco em nossos calendários e na nossa lista de afazeres. As partes vazias e não planejadas do dia, que estão disponíveis para o inesperado. Talvez as interrupções frustrem alguns de nós, porque simplesmente nós não temos margem. Às vezes eu acumulo um compromisso ou uma tarefa em cima da outra, deixando-me correr entre as responsabilidades com pouco espaço para respirar e sem espaço para as interrupções. Tal planejamento, pelo menos para a maioria de nós, na maioria das vezes, reflete uma quantidade quase risível de arrogância, como se eu esperasse que os minutos marchassem de acordo com o meu bom prazer. Considere como Jesus viveu. Por mais cheia que sua agenda estivesse, ele nunca estava tão ocupado que não pudesse demorar alguns minutos no caminho. Você já notou com que frequência ele era interrompido? Com que frequência um discípulo ou um estranho intervinha Jesus? Não era comum haver alguém na beira da estrada clamando por ajuda? Com que frequência até mesmo suas refeições eram interrompidas pelas necessidades do próximo? E você já reparou como Jesus nunca ficava nervoso ou com pressa? Quando o Filho de Deus andou entre nós, ele era perfeito em paciência. E não só porque era o Filho de Deus, mas também porque tinha uma consciência realista e sensata para esperar interrupções e deixar espaço suficiente em sua vida para amar o seu próximo. Quantas vezes nós nos irritamos com as interrupções, porque, ao contrário de Jesus, não tínhamos espaço em nossa agenda para elas? Nesse caso, arrependimento significa mais do que pedir paciência a Deus. Também significa planejar mais espaços em nossas agendas. Aqueles que confiam profundamente na soberania de Deus aprendem a deixar margem suficiente em seus dias para interrupções soberanas. Porque a fé não só depende de Deus quando as interrupções vêm, mas também planeja interrupções antes que elas venham. Ela deixa partes do dia e da semana em branco. E sobre o resto diz: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15. Mesmo assim, uma mente focada e uma agenda com margem não nos prepararão para todas as interrupções. Muitas delas virão em nosso caminho e serão inconvenientes e indesejadas. E nesses momentos fazemos bem em dar um passo atrás, recuperar o fôlego, orar e lembrarmos de todo o bem que Deus envia por meio das interrupções. Pense grande por um instante. Onde estaríamos se Deus não tivesse interrompido Abraão em Harã, Moisés em Midian, Davi entre os currais, Maria em seu noivado inocente, Pedro em seu barco de pesca, Paulo a caminho de Damasco? E onde você estaria se ele não tivesse interrompido a sua vida? Se Jesus não tivesse invadido sua rebelião confortável e acenado para você
para você se arrepender e crer. Uma vez que Deus vira nossas vidas de cabeça para baixo, Ele não para de usar as interrupções, grandes ou pequenas, para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Através delas, Ele castiga o nosso orgulho, diminui nosso ritmo, abre nossos olhos, nos inclina para a dependência e nos ensina a confiar. Ele nos lembra que não está atrás de nossa máxima eficiência, mas de nossa máxima conformidade com Cristo, que nunca esteve muito ocupado, muito preocupado ou muito impaciente para ser interrompido. Se soubermos tudo que Deus faz por meio das interrupções, podemos fazer mais do que evitá-las. Depois de planejarmos o melhor que conseguimos, podemos orar para que Ele tenha o prazer de nos interromper com seus planos melhores e perfeitos. Esse é o artigo do irmão Scott Hubbard, né? Irmãos, esse artigo falou muito comigo essa semana. E voltando, né? Aqui é o livro de Atos, versículo 44. O apóstolo Pedro foi interrompido. Foi uma soberana interrupção. Pedro, ele não estava muito claro com respeito à igreja. Pedro, ele não estava muito claro acerca do mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Pedro, ele não estava muito claro, mas, como o artigo disse, não era um momento de procurar eficiência, né? Era um momento de procurar ter fé. Pedro, ele teve a visão em Jope, ele escutou e seguiu aqueles que foram enviados para Cornélio. Ele teve fé, ele obedeceu e estava pregando pela fé. E é muito interessante que o Espírito Santo interrompeu Pedro, foi uma soberana interrupção. E essa soberana interrupção, ela vai ficar muito explicada nesses próximos versículos aqui. Caiu o Espírito Santo. A pregação de Pedro foi interrompida para que caísse o Espírito Santo. Ô, irmãos, que muitas das pregações evangélicas, eu adoraria que isso acontecesse, inclusive agora, que as pregações fossem interrompidas para que o Espírito Santo caísse sobre todos que ouvem a palavra. Ô, irmãos, o Espírito Santo, ele cai, ele desce, ele desceu ali naquele momento sobre todos que ouviam a palavra, na casa de Cornélio. Foi uma soberana interrupção, foi uma gloriosa interrupção. Ô, irmãos, e que o Senhor nos interrompa. Que o Senhor, de fato, nos interrompa nas nossas tarefas diárias, sejam interrupções grandes ou pequenas, para nos conduzir a Ele, para quebrar o nosso ego, o nosso orgulho. E Pedro, ele foi interrompido aqui no meio de uma pregação, né? Aparentemente seria algo desconfortável, mas ele foi interrompido para que descesse o Espírito Santo até os gentios. Até agora o Espírito Santo havia sido concedido apenas aos judeus e aos samaritanos. O Espírito Santo, nesse momento aqui, versículo 44, diz que ele foi dado sem demora, sem mediação, não teve nenhum pré-requisito, não teve uma outra condição dada aqui em Atos 10 para que o Espírito Santo caísse, descesse. O Espírito Santo interrompeu Pedro, que o Espírito Santo nos interrompe, irmãos. Amém? Então, o resultado dessa interrupção foi o batismo no Espírito Santo dos gentios. O cabeça do corpo já havia derramado o seu espírito sobre os judeus em Atos 2, sobre os samaritanos em Atos 8, mas aqui vemos claramente que ao derramar o seu espírito também sobre os gentios,
ele estava os incluindo em seu corpo. Não somente isso, é glorioso demais esse fato aqui. Ele precisaria ser amplamente estudado, analisado, porque em um único ato de o Senhor derramar o seu espírito sobre os gentios, não só ele os incluiu em seu corpo, aqueles que não eram povo, aqueles que eram desprezados, que eram chamados de cachorros, goim, como os judeus chamam, eles foram incluídos no corpo de Cristo, no círculo mais íntimo de alguém. O que é mais íntimo de alguém do que o seu próprio corpo? O que é mais íntimo de alguém do que os seus próprios membros? Eles foram incluídos no corpo de Cristo. Não somente isso, mas também Deus os estava chamando para serem seus cooperadores com Ele. Pense nisso por um momento, irmão. Deus até então, na antiga aliança, dada por meio de Moisés, a lei de Moisés, Deus usava os judeus. A palavra, a revelação especial de Deus estava na boca dos judeus. Só que aqui nesse momento, através desse ato, Deus estava chamando os gentios para serem cooperadores de Deus. Deus operaria através deles. Irmãos, isso é glorioso demais. Deus estava chamando os gentios para a sua obra. Judeus e gentios agora estavam batizados com o Espírito Santo. O Senhor batizou no Pentecostes, em Jerusalém, Samaria, e na casa de Cornélio, Deus usou uma humilde residência, um lugar simples na cidade de Cesareia, para batizar uma família e aqueles que estavam atrelados a essa família. Foi diferente ali de Jerusalém. Foi diferente do ambiente público. Deus batizou na casa de Cornélio os gentios, de uma vez por todas. Isso é interessante falar, irmãos, porque se alguém vier perguntar para você, né, se você foi batizado com o Espírito Santo, irmão, você foi batizado no Espírito? Diga que sim. Você pode dizer sem dúvida alguma que sim. É errôneo o ensino de que cada vez que uma pessoa crê no Senhor Jesus, seja necessário que ainda ela seja batizada no Espírito. Porque o Espírito Santo ele já foi derramado. Mais uma vez falando, irmãos, em 3 etapas. Primeiro sobre os judeus, depois sobre os samaritanos e por fim os gentios. De uma vez por todas. Os que creem que você, ao crer no Senhor, ainda precisa receber o batismo no Espírito, vão lhe dizer que a evidência de que você recebeu o batismo no Espírito é o dom de línguas. É o dom de falar em línguas. Sim, nós cremos, sem dúvida alguma, no dom de línguas. É um dom que de fato existe. Mas nós não cremos que esse batismo individual, pessoal, precise acontecer com o falar em línguas. Pois nós cremos que esse batismo já aconteceu, foi concluído aqui em Atos capítulo 10. Portanto, todo aquele que crê recebe o Espírito Santo interiormente e também está habilitado pelo Espírito Santo com, no mínimo, um dom para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito. É o que fala o texto bíblico de Efésios. Todos nós fomos batizados, de uma vez por todas. Então, não haverá um batismo individual. Muitos cristãos ficam agoniados, muitos ficam com angústias, porque ao verem que alguns irmãos têm o dom de línguas, né? Na verdade, não seria um batismo no Espírito, seria o dom de línguas, e outros não têm, ficam agoniados, porque acreditam que não foram batizados no Espírito Santo. Nós estamos aqui falando de 2 coisas diferentes, tá? Uma coisa é o batismo no Espírito Santo, já aconteceu de uma vez por todas, outra coisa é o dom de línguas. Os dons são diversos. É isso que a palavra diz. Então, nem todos vão ter os mesmos dons no corpo de Cristo. É claro que existe uma tendência, isso é coisa da nossa carne, de sujeitar os irmãos e querer que todos tenhamos o mesmo dom. Então, às vezes, um irmão que é pastor
que cuida das ovelhas, que apacenta, ele pode no seu coração às vezes desprezar um outro irmão porque ele não tem o mesmo dom que ele. E às vezes ele vai forçar outro irmão a ter o mesmo dom que ele. Ou um irmão que é mestre, ele vai querer que todos ensinem, forçar que todos ensinem. Da mesma forma, o meu irmão que tem um dom de línguas, ele pode querer forçar os outros a também ter o mesmo dom que ele. Mas a palavra de Deus é clara: os dons são diversos. Então, o Senhor colocou diversidade de dons e ministérios no corpo de Cristo, para que nós sejamos membros uns dos outros, dependentes uns dos outros. Então, repetindo mais uma vez, o batismo no Espírito Santo aconteceu de uma vez por todas. Então, nós podemos falar conforme a promessa de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso aqui está falando de obra, não é apenas salvação, não é apenas ser incluído no corpo de Cristo, mas é ser testemunha. Testemunhar não é só falar, mas é que os seus atos, a sua vida, ela vai condizer com as suas palavras. Testemunhas, e o texto ali no original ainda está falando de martírio. Você tem que estar disposto a não amar sua vida e morrer pelo Senhor. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, bem como em toda a Judéia. Isso aconteceu em Atos 2. Samaria, Atos 8. E confins da terra. Nossa porção de hoje, Atos 10. Vamos para o versículo 45, continuando. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, o versículo 45, ele foca especificamente um grupo de pessoas, e o Espírito Santo, nas suas sagradas escrituras, chama esse grupo de pessoas de fiéis. Ser fiel é algo muito bom, mas o termo seguinte, ele está atrelado à antiga aliança. Os fiéis que eram da circuncisão. O Espírito Santo poderia ter usado nomes próprios, poderia ter usado outras designações, outros adjetivos para qualificá-los, classificá-los, mas o Espírito Santo escolheu designar esse grupo de pessoas aqui que vieram com Pedro, conforme o versículo diz, os fiéis que eram da circuncisão. Irmãos, isso é significativo para nós, isso fala conosco. E como eu estava falando dos dons, né, do Espírito, muitas vezes também nós temos verdades das Escrituras que nós podemos chamar de minha verdade predileta, ou de o meu ensinamento predileto. E muitas vezes você já viu que determinado irmão ou irmã, ele até é qualificado por essa verdade predileta, ou por um autor de um livro predileto, ou por, fulano é estudioso, fulano é não sei o que, fulano é não sei o que lá. No caso, essas pessoas aqui, eles foram qualificados como aqueles que eram da circuncisão. Puxa, irmãos, isso falou comigo enquanto eu estava estudando também essa palavra, porque eu não quero ser alguém que é conhecido como alguém que tem alguma qualificação atrelada a algo secundário, a algo que não tem tanto valor assim. Esses daqui eram qualificados como pessoas que eram da circuncisão. Entendem, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eles eram atrelados a algo que era da antiga aliança. Eles vieram com Pedro, e o termo seguinte que fala aqui no versículo 45 fala que eles admiraram-se. Né? Esses fiéis que eram da circuncisão admiraram-se. Lógico, não seria para menos, não seria diferente. Eles se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Dentro do conceito deles, dentro da mente deles, aqueles que eram da circuncisão, que viam a circuncisão como algo supremo, como algo de extrema relevância, de extrema importância,
eles ficaram chocados, ficaram admirados porque o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Isso fala muito conosco, porque muitas vezes algo que nós consideramos muito importante, talvez Deus não considere tão importante assim. Algo que talvez nós queiramos impor aos outros, Deus não queira impor. A circuncisão, no caso, né? Ou qualquer outra coisa relacionada, né? Mas o que é que estava na agenda de Deus e na demanda de Deus? Quebrantamento dessas pessoas. Quebrantamento porque era uma nova aliança. Era uma nova aliança. Então, outras versões trazem o termo, né, maravilharam-se, que eles ficaram espantados ou estupefatos. A palavra admirar-se, né, ela significa um sentimento de arrebatamento, de encantamento, de contemplação. Eles ficaram parados, admirando aquele fato, né, os gentios com o Espírito Santo derramado sobre eles. A palavra maravilharam-se, ela significa deslumbrar-se, extasiar-se por uma coisa extraordinária, miraculosa que aconteceu. A palavra espantar-se ou ficar espantado significa uma pessoa que não usou de discrição, que chamou atenção em demasia diante de um fato, de algum acontecimento. E a palavra estupefato significa que você ficou atônito, que você experimentou certo imobilismo decorrente de um sentimento de pasmo diante de algo que não se espera. Então, são vários adjetivos, né, que várias versões que estão nas Sagradas Escrituras dizem para descrever a reação desses judeus que vieram junto com Pedro. Então, na cabeça desses judeus, né, a gente pode dizer assim, pregar a palavra, beleza, até que tudo bem. Atender a um chamado de Deus nessas terras consideradas gentias, beleza, até aí também tudo bem. Só que com aquela reserva, né? Só que, irmãos, o Espírito Santo se derramar sobre os gentios, precisamos pensar bastante e se colocar, né, no lugar desses judeus também. Ao invés de nós pensarmos em outras pessoas, precisamos se colocar no lugar. É algo que exigia bastante quebrantamento da parte deles. Era algo absurdo aos olhos judaicos. Deus não somente salvar gentios, mas querer utilizá-los para a obra de Deus. Isso já era demais, era muito para eles. Os judeus estavam perdendo na cabeça deles. Pense isso comigo. Os judeus estavam perdendo a sua suposta exclusividade na obra de Deus. Perdendo a sua pompa, o seu prestígio, o seu respeito, aquela coisa de bater no peito e falar: nós somos a nação, a única nação escolhida por Deus. Tudo bem, na antiga aliança isso é verdade, mas na nova aliança, Deus de ambos fez um, judeus e gentios, membros do mesmo corpo na igreja. Na igreja não há exclusividade de povos. Então, Atos 1:8, mais uma vez, o Senhor falava de minhas testemunhas. O Senhor não estava falando, sereis os meus salvos, sereis os meus filhos. Os gentios aqui também eram incluídos como testemunhas. Os gentios também seriam testemunhas de nosso Senhor. Como que eles poderiam testemunhar de um fato que eles sequer viram, presenciaram? Eles não conviveram com o Senhor não teve discípulos gentios. Eles tinham que testemunhar pela fé, pois o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles. A graça do Senhor havia sido derramada sobre eles. A misericórdia do Senhor estava presente. Então, pela fé, eles podiam testemunhar daquele que veio, daquele que derramou o seu sangue por eles também, e daquele que também derramou o seu óleo sobre eles, os ungindo e os capacitando para a obra de Deus.
Esse testemunho com poder começou em Jerusalém, em Atos 2, continuou em Samaria, e agora podemos incluir os confins da terra aqui em Atos 10. A obra de derramamento do Espírito Santo findou-se. O sangue para perdão e purificação já havia sido derramado. Agora era o óleo que estava sendo derramado para capacitação. Irmãos, Deus nos capacitou, Deus nos habilitou para uma nova aliança. Não da letra. O que é a letra? A letra é a antiga aliança. A letra não é você ficar estudando, não, tá? Conforme muitos pregadores modernos dizem, para que você não estude as escrituras. A letra está falando da antiga aliança. Por isso que a capacitação do Senhor, a habilitação do Senhor, não é da letra, mas é do Espírito. A letra mata, ou seja, a antiga aliança mata, como matou efetivamente o nosso Senhor, mas o Espírito vivifica. A nova aliança é uma aliança do Espírito. Assim como foi derramado o Espírito Santo sobre os gentios para que eles crescem e pela fé testemunhassem, isso também conosco, irmãos. Nós somos brasileiros, somos gentios. O Espírito Santo, ele, pensa, irmão, isso, o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Nós estamos nos confins da terra, hemisfério sul. Tão longe o Espírito Santo batizou cada um de nós. Cada um de nós estamos aptos, capacitados pelo Senhor para dar testemunhos dele, para ser o testemunho do Senhor aqui nessa geração perversa e corrupta, que necessita de um testemunho, necessita ver pessoas que ainda procuram buscar a santidade. Então, o óleo, vamos falar sobre o óleo, né? Por que eu enfatizei bastante sobre o óleo? O óleo, ele era o que ungia os utensílios do tabernáculo e os separava para os usos santos. Dentro do tabernáculo, na antiga aliança, falando como uma tipificação, né, um tipo para nós, havia cada utensílio era ungido. O sacerdote ia e ungia cada utensílio para usos sagrados, usos santos. Era um serviço sagrado. E os gentios, irmãos, aqui agora eram como esses utensílios sagrados, para usos sagrados nas mãos de Deus. O sangue foi utilizado para a obra de salvação. Já o dom do Espírito é para a obra de edificação. Foi proposital da parte do Espírito Santo haver um grupo de judeus presentes para testemunhar o fato da descida do Espírito Santo sobre os gentios. Irmãos, para que não houvesse nenhuma dúvida, para que os judeus não duvidassem de que Deus não se limitaria mas apenas a eles para o avanço do evangelho. Isso aqui não era apenas salvar os gentios, como nós estamos falando, mas poder de Deus nos gentios para que eles testemunhassem. E o texto foi preciso também, no versículo 45, ao colocar a palavra dom. Dom do Espírito Santo. Pois o propósito de um dom, né, quando nós falamos de dom, um dom serve para quê? Para ser utilizado por seu possuidor para efetuar algo. Então vamos seguir, versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas línguas, né? As línguas, elas, no versículo 46, apareceram, né? Como exatamente o mesmo sinal que foi dado aos judeus em Atos 2. Percebe que em Atos 2 houve bastante ênfase às línguas que desceram como de fogo. Então, aqui sobre os gentios também foi dado o mesmo sinal, para que aqueles judeus presentes não tivessem dúvida, incluindo Pedro, não tivessem dúvida que o sinal dado aos gentios foi o mesmo dado a eles, para confirmar que aquilo que estava acontecendo na casa de Cornélio era o mesmo que aconteceu no cenáculo. As línguas foram utilizadas pelo Espírito Santo para que não restasse qualquer sombra de dúvida, estipar até qualquer possibilidade delas e provar que Deus, sim, escolheu usar também os gentios.
Então, Pedro, ele falou, né? Continuando, agora vamos para o versículo 47, que é o conteúdo do que Pedro falou. Porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Ô, irmãos, é precioso o trecho que está entre duas vírgulas, que está escrito ali, assim como nós. Pedro entendeu. Pedro viu que aquele sinal de línguas dado por eles, dado por Deus entre os gentios, foi algo que aconteceu assim como aconteceu com eles, as testemunhas judias, né, em Atos 2. Então, assim como nós. Pedro entendeu que não eram só eles, mas agora viu assim como nós. Essa pergunta de Pedro, ela foi, vamos dizer assim, uma espécie de provocação. Foi uma provocação, um desafio aos crentes judeus que estavam ali com ele, os fiéis da circuncisão, que acompanhavam ele ali. Poxa, o Espírito Santo desceu sobre eles, o sinal dado foi igual ao que aconteceu em Atos 2 ali, igual ao que aconteceu no cenáculo. Será que dá para recusar o batismo para eles? Se havia algo que aqueles judeus não concordassem, eu acho que era o momento deles falarem, né? Agora, se eles discordassem de alguma coisa, fale-se agora ou cale-se para sempre, né? Então, irmãos, é interessante que, falando mais uma vez isso conosco, né? Aplicando a nós, por noções muitas vezes equivocadas das coisas, a gente dificulta para nós mesmos os métodos da providência, os métodos da graça divina. Muitas vezes nós limitamos Deus à nossa pequenez. Deus tem planos muitas vezes grandes para nós, coisas grandes. Muitas vezes nós limitamos Deus. Então, ainda nesse versículo 47, é interessante o fato do Espírito Santo interromper a pregação de Pedro, se derramar sobre os gentios. Porque um judeu, vamos pensar isso, tá? É um fato inegável. Um judeu jamais batizaria um gentil. Então Pedro foi ali para pregar a palavra. Pedro não esperava que o Espírito Santo descesse sobre os gentios. Aqueles fiéis que eram da circuncisão não esperavam que o Espírito Santo descesse sobre os gentios. Só que o Espírito Santo descendo da forma como desceu, não tinha como fazer outra coisa senão batizar eles. Um judeu jamais batizaria um gentio. Então, por isso que a coisa aqui aconteceu diferente de Atos 8 e de Atos 2. A maneira como o Espírito Santo desceu, interrompendo Pedro, né? Não esperemos que Pedro fosse batizar Cornélios de sua casa. Pedro não ia fazer isso. Mas como o Espírito Santo desceu, não tinha desculpa, não tinha saída. Agora tinha que batizar. Então a discussão estava terminada, sem sequer ter começado. Os judeus teriam de fazer algo totalmente absurdo para eles mesmos, algo totalmente inconcebível dentro da mente deles, algo totalmente rompedor de paradigmas da religião judaica. Batizar gentios. Então vamos para o versículo 48, o último versículo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, uma pergunta que pode surgir aqui é por que os gentios, nesse caso específico aqui de Atos 10, foram batizados apenas no nome de Jesus Cristo e não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é a fórmula tradicional, né? Vamos dizer o seguinte, tá? De uma maneira muito clara. Aqui no Brasil, quando você prega o evangelho para alguém que não conhece Deus, ela não conhece nada sobre Deus. Ela não conhece que Deus é triuno. Ela sabe no máximo alguma coisa sobre Jesus. Vamos falar nos dias de hoje, tá? Mas aqui dentro desse cenário específico, aqueles gentios na casa de Cornélio já criam em Deus Pai. Eles oravam para Deus, criam em um Deus único, e seguindo a religião judaica. A religião judaica cria em um Deus único.
Os gentios na casa de Cornélio sobre o Espírito Santo. O que a gente tem a dizer sobre isso? Eles estavam sob a influência poderosa do Espírito Santo. Não tem como não dizer que eles não criam também no Espírito Santo. Por isso que ali naquele caso específico só se batizou-os em nome de Jesus. Então, tem um comentário sobre o irmão falando basicamente sobre o batismo, caso alguns irmãos não entendam, tá? Eu vou ler rapidinho. O batismo, o que é o batismo, tá? O batismo é, ao mesmo tempo, a ação do próprio Jesus, por meio da qual ele acolhe pessoas como sua propriedade, documentando que participam de sua morte e ressurreição. Por meio do batismo, os crentes passam a pertencer a Jesus e Jesus passa a pertencer a eles. Tá certo? Então, ainda no versículo 48, o versículo 48 termina de uma maneira doce, termina de uma maneira agradabilíssima. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ô, irmãos, isso é doce demais, é precioso demais. Esse pedido revela o desejo de conhecer mais, fome demais, sede em Cornélio e seus familiares. A comunhão que o Espírito Santo gera em nós e o vínculo orgânico que há nos membros do corpo de Cristo. Irmãos, não existe uma pessoa que tenha sido tocada no Espírito Santo que não queira a comunhão. Crentes isolados são crentes que não tocaram o Espírito Santo. Crentes que tocam o Espírito Santo, crentes que ouvem a palavra do Senhor, são crentes que vão querer estar num ambiente de comunhão. Comunhão é algo doce, é algo agradável. Eu tive, falando recentemente, eu tive em Sorocaba, o irmão César Coneglian, o irmão Gerson Lima, o irmão Roger, compartilharam a palavra. Alguns irmãos entre nós também estiveram lá. Foi maravilhoso. Foi comunhão. Nós recebemos suprimento das juntas dos outros irmãos do corpo de Cristo. Nós nos sentimos alimentados. Nós nos sentimos apacentados, cuidados. A nossa fé é acrescentada. Eu tive semana passada em Lins, irmão Romeu Bornelli, conhecido de muitos, compartilhei a palavra, irmãos, foi maravilhoso. Isso é comunhão. Irmãos, que haja comunhão, que todos nós possamos expandir as nossas fronteiras e ter comunhão com membros do corpo de Cristo que podem, de maneira sadia, saudável, nos ajudar, trazer um ensinamento bíblico, um ensinamento que seja de acordo com a ortodoxia bíblica, que possa, de fato, nos alimentar. Então, foi isso que Cornélio e seus familiares pediram, né? Então, ainda tem um outro comentário de um irmão falando sobre a comunhão, e aqui eu encerro, irmãos. Pediram a Pedro que permanecesse com eles por uns dias. Por quê? Certamente para que eles ensinassem mais, para poder aprender mais. Irmãos, na comunhão nós nos tornamos humildes. Nós nos desarmamos e nós temos um coração ensinável quando nós estamos na comunhão. Faríamos bem em recordar que o converter-nos em membros do corpo de Cristo não é o fim do caminho, mas o seu começo. Ainda fica o dever de aprender, de penetrar mais profundamente cada dia nas riquezas inescrutáveis de Cristo. Eu coloquei um material de apoio no grupo dos irmãos, né? É um material bastante simples que ele compara as 3 descidas do Espírito Santo, né? Basicamente fala aquilo que foi falado essa noite. Queria deixar esse material para os irmãos poderem, aqueles que quiserem acompanhar em suas casas, e eu queria citar só algo interessante que diz sobre esse derramar do Espírito Santo, a palavra grega no original, tá? Está na página 2 daquele material que eu enviei para os irmãos. A palavra desceu no original, no grego original, isso em Atos 2, tá? É katizô. Katizô. Isso falando de Atos 2, dá uma ideia de descanso, de alguém que chega em sua casa e se senta em uma poltrona.
Ô, irmãos, isso é maravilhoso. Isso foi o que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo está dando as suas credenciais, né? Essa expressão catizou, ela também está presente em Marcos 16, versículo 19, onde está escrito o seguinte: e foi recebido nos céus, assentou-se à destra de Deus. Então, irmãos, a gente pode dizer, né, que o Pai, ele tem um trono e ele está sentado nesse trono. O Senhor Jesus está sentado também em seu trono móvel, à destra de Deus. E o Espírito Santo, em Atos 2, sentou-se em seu trono. Sentou-se em sua poltrona, em sua casa. E está à vontade. Irmãos, qual que é a casa do Espírito Santo? É a igreja. Conforme 1 Timóteo 3,15, a igreja é a casa de Deus. A casa do Deus vivo. Então, o Espírito Santo, ele deseja encher essa casa. Então, Atos 8, a palavra no original grego, caiu ou desceu, é epipto. Epipto. E ela dá uma ideia de uma queda que foi de repente, pegou de surpresa, mas ao mesmo tempo dá uma ideia de progresso, de algo que ainda não acabou. Então, Atos 10, a palavra caiu, ali no grego original é epipto também, tá? A palavra é igual, a raiz é igual, mas a conjugação verbal é diferente. Então, por isso, em Atos 10, o nosso texto, ele dá uma ideia de uma visão completa, de inteira, a ideia de algo que foi completo, de algo que findou-se, algo que acabou. Então é isso, irmãos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por derramar esse óleo sagrado sobre nós. Nos ungir, hoje somos utensílios úteis em tuas mãos. Podemos ser úteis ao Senhor com os nossos dons e ministérios. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito, que não só veio habitar em nós, mas nos habilitou para essa nova aliança. Hoje nós somos teus servos, Senhor. O Senhor rompeu todas as barreiras. Te agradecemos por isso, Senhor. Continua nos usando, cada um de nós, para o teu testemunho, Senhor. Enche a tua casa, Senhor. Ó Espírito Santo, Deus de Deus, luz de luz, enche a tua casa com a tua presença. Enche a tua casa, Senhor. Enche-nos, enche-nos, até que sejamos um testemunho, Senhor, visível teu nessa geração. Em nome de Jesus, amém.